Da paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Irmãos, quero aqui hoje deixar uma palavra para os irmãos que estão aí assistindo este vídeo. Eu peço para que vocês prestem atenção na palavra do Senhor, pois o Senhor colocou no meu coração um desejo, uma vontade de falar do seu amor, das suas obras, falar do que Ele é capaz e do que Ele pode fazer na sua vida. E Deus me colocou aqui hoje para falar para você sobre um versículo, um capítulo da palavra de Deus que se encontra em Josué, capítulo 1 em diante, até o versículo 6. Ali a palavra de Deus diz, do 6 ao 8, a palavra de Deus se anima, meu povo, anima Josué, porque eu te darei a cidade por herança, a cidade prometida que prometi para Abraão, Isaque e Jacó, para os teus antepassados. Agora eu quero te dar esta cidade para você e o povo de Israel, porque se você entender bem a palavra de Deus, você vai ver que o povo, quando saiu do Egito, ali eles peregrinaram durante 40 anos no deserto. Era uma caminhada de 40 dias, meus amados, mas por intermédio de pecados, de coisas erradas, de coisas que não deviam murmurar. O pessoal da época murmuraram, blasfemaram, falaram da fé, falaram que não acreditava, porque você, Moisés, foi nos tirar da cidade, aonde o Egito ali tinha para nós covas para ser enterrada, sentimos falta do alho, sentimos falta ali da cebola, e começou a murmurar. Quando Deus prometeu em dar a cidade para o povo, ali em diante, mais adiante um pouco, você vai notar que ali está escrito se eu não me engano, em Números. Se não foi Números, em Josué, Deuteronômios. Ali em Deuteronômio, no finalzinho de Deuteronômio, já, se eu não me engano, de 28 adiante, ali a palavra de Deus está falando que o povo murmurava demais, reclamava demais, e eles não iam conseguir alcançar o objetivo, que era chegar na cidade prometida. Então, o que acontece nesse intervalo? Eles começam a murmurar, mas Deus abre uma oportunidade para começar a dar a eles a terra. Tinha 2 reis nessas cidades, próximo a onde eles estavam. Deus falou: pare de rodear este monte, vá até a cidade. E Deus manda que eles vá. Então Moisés ordena que vá 12 espiões para que olhem essas cidades. Então, quando eles chegam e vê a cidade e começa a olhar habitantes, pessoas, cidades, casas e etc, as plantações, e ali eles ficam muito amedrontados, porque naquela cidade havia muitos gigantes, homens fortes, de estatura grandes, homens poderosos, homens fortes ali, e eles começaram a ficar com medo, porque tinha muita gente ali que era de estatura grande, homens formosos, de formosura, de força, e a Bíblia nos diz que o povo olhou para eles e falou, o povo de Israel, o povo de Deus olhou para eles e falou que para nós, as nossas vistas, para nós, eles eram como se fosse gafanhoto. E na nossa própria vista, nos sentimos como gafanhoto. Por que eles falaram isso? Porque, na verdade, gafanhoto é devorador. E eles falaram, então, na nossa vista, nos sentimos como gafanhotos. Então, que nós seríamos devorados. E essa palavra chegou a Moisés. Quando eles voltaram para a cidade e comentaram isso a Moisés, Moisés ficou muito triste, porque eles ali então amedrontaram. 10 deles se amedrontaram, não tiveram coragem, falou: Deus nos trouxe aqui para morrer, para que nós não conseguimos chegar à cidade prometida, antes nós ter ficado no Egito, porque lá havia pelo menos cova para nós ser enterrado. E ali então, meus irmãos, ali agora vem esta palavra, quando eles estão murmurando, Caleb e Josué rasga sua veste e se prostra ao chão e grita: não, nós conseguiremos alcançar a cidade prometida, nós vamos sim vencer, nós vamos. E Caleb começa a se indignar, Josué dignar e fala: não, nós vamos conseguir vencer eles, Deus prometeu, Deus está conosco. E ali, meus amados, pasmem vocês, o povo da cidade agora quer pegar pedras para atirar neles,
para matar eles apedrejados, que para eles foi uma ofensa, porque para o judeu, quando o homem se deita no chão, se prostra de joelho no chão e pega suas vestes e rasga, para eles é o fim de tudo, é a humilhação em si, e eles se sentiram como humilhados por Caleb e Josué, por eles querer ir adiante. E eles pegaram pedra. Quando eles pegaram pedra para tirar, ali o próprio Deus se manifestou e impediu que eles fossem mortos. Mas Deus disse que a partir daquela data em diante, homem nenhum de guerra que estaria com eles naquele arraial, naquela localidade, naquele meio do povo de estatura de 20 anos adiante, não entraria na terra prometida. Ali ele prometeu, ele jurou que não entraria. E aquele também Moisés que estava com eles também não entraria mais. Então, meus queridos, eu quero te falar esta noite, cuidado com a murmuração, cuidado com o que vocês pensam a respeito do nosso Senhor, cuidado com o que vocês queiram falar, cuidado com o que vocês queiram agir. Cuidem para que não aconteçam isso que aconteceu com eles, com vocês, porque a palavra de Deus nos diz que a gente temos que perseverar, que temos que acreditar, porque a palavra de Deus nos diz que nós andamos não, irmãos, não por vista, mas sim pela fé. Nós andamos pela fé em Cristo Jesus. Então, se você acreditar, se você ficar firme com o nosso Senhor, vocês irão vencer. E quando Moisés ali pronunciou essas palavras, e através de Deus, que ali o povo já não entraria mais nessa estatura de idade. Então, o que aconteceu? O povo andou por 40 anos pelo deserto, até que aquele povo daquela época, de uma idade X, ficaria morto, morreria por passar 40 anos. Quando eles morreram, quando já estava perto de todos morrer, que eu acredito que só faltava Moisés. Quando Moisés já estava numa idade avançada, que ele já tinha 120 anos, que ele já estava perto de morrer, Deus mandou para ele chegar até uma cidade chamada Moabe, e ele chegasse a um monte chamado Nebo e subisse a este monte, que Deus mostraria a cidade para ele, a cidade prometida. E lá deste monte Nebo, ele olha para a cidade de Jericó e vê um pouco além, adiante de Jericó, e Deus promete a cidade inteira para ele, e aquelas cidades para os israelitas. Mas ele disse: Moisés, você não entrará na cidade prometida, porque eu fiz o juramento que você e o povo de Israel não entraria. E Moisés ali, eu acredito que se entristeceu, e Deus, você não passará do Jordão em diante. E ali a Bíblia nos diz que passam uns dias e Moisés morre no Monte Nebo. E ao pé deste Monte Nebo está um rapaz jovem, forte, um homem de guerra preparado, porque ali Moisés treinou ele bem para ser um capitão de guerra. Ali Deus, o próprio Deus, escolheu ele para ser o povo, o homem escolhido por ele para governar Israel, o povo de Israel, para ser capitão do povo de Israel. Mas a palavra, eu quero voltar um pouco para você entender. Se você estiver na possibilidade de estar no caminho do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, ficar firme com o Senhor Jesus Cristo e conhecer que Ele é o Deus poderoso, e se você estiver numa igreja e congregando e reconhecer que os seus pastores são pessoas boas que podem te guiar, que podem te ensinar, é Deus te capacitando através dos pastores, e seja obediente a eles, meus queridos. Então, quando ali Josué, foi o próprio Deus que alertou Josué: pegue o povo e atravesse o Jordão, que meu servo Moisés está morto. Quando Josué ouviu esta palavra de Deus, o seu coração se entristeceu grandemente, porque ele amava Moisés. Ele sabia que ali era um homem, através de um homem, para Deus. Ele conversava face a face com Deus. E se você analisar bem, quando Moisés falava com Deus para intermediar com o povo e Deus, ali você entende que
era um homem que era necessário e precisava, aquele povo precisava dele para intermediar as coisas diretamente com o Senhor. E agora já não tinha mais este homem, agora quem ia assumir era Josué, e ele precisava do respeito, ele precisava provar para o povo de Israel que Deus era com ele também. E Deus dá uma estratégia para Josué. Deus fala: Josué, se levante e vai adiante. Você vai fazer o seguinte, Josué: quando você chegar de frente ao Rio Jordão, você vai pegar os sacerdotes, 4 sacerdotes carregará a arca da promessa. Quando os sacerdotes chegarem em frente ao Rio Jordão e colocar os seus pés em frente ao Rio Jordão, olhar para frente, ali o Rio Jordão se abrirá. E assim Josué fez. Josué, quando pediu para os sacerdotes ir adiante, olhar, entrar com seus pés e entrar no Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu. E um pouco antes dele falar para os sacerdotes fazer isso, 3 dias em seguida, ele falou para o povo: fiquem de olho nos homens de Deus carregando a arca. Quando vocês virem que eles entrar no Rio Jordão e o Rio Jordão se abrir, acompanha eles, porque nós não sabemos esse caminho novo que Deus vai nos guiar. E ali em diante, quando eles abriram o Rio Jordão, chegaram ao meio do Rio Jordão, ali eles pisaram com firmeza seus pés no chão e a arca da aliança ficou ali parada com eles. Ali eu acredito que todo Israel passou, todos os homens de guerras passaram adiante. Só ficou para trás as mulheres de 2 tribos que Moisés tinha dado uma cidade, mas eles prometeram que enquanto o povo inteiro de Israel não conquistasse a cidade para que todos tivessem terra, eles não deixariam o povo, a união, eles eram muito unidos. E quando eles chegaram na cidade de Jericó, depois que eles atravessaram o Rio Jordão, antes deles fecharem o rio, eles colocaram 12 pedras para identificar que cada um é uma tribo, e para ali eles saber que ali, quando alguém perguntasse o que aconteceu, esse monte de pedras empilhadas, isso vai servir de testemunho para provar que ali um dia o próprio Deus abriu o Rio Jordão para que o povo de Israel passasse com seu pé a seco, e para que sirva de testemunho, e para que todos os filhos de Israel, quando perguntar o que aconteceu com aquele tanto de pedra, é uma palavra que Deus mandou para dizer aos seus filhos. Agora, já chegando um pouco adiante, já próximo do capítulo 6, do 5 ao 6 em diante, já vem a história de Josué, que Deus dá outra estratégia para Josué. Agora Deus manda que Josué faz uma estratégia diferente. Só que eu vou contar essa história no outro capítulo. Este é o primeiro capítulo que Deus nos colocou o coração de falar com o povo dele, o povo escolhido, para que esteja ouvindo estas palavras que o Senhor colocou no meu coração, para que eu fale com os irmãos. Não tenho interesse nenhum de dinheiro sobre esses vídeos, não tenho interesse nenhum sobre ganância de querer alguma coisa, ou ganhar alguma visualização, querer se aparecer, não. Apenas um propósito de levar a palavra de Deus ao seu coração, para que você conheça o Deus de Israel, o Deus verdadeiro que vem através das nossas vidas e que falou e que fala a Bíblia Sagrada de Deus, para que você conheça um Deus maravilhoso como eu conheço e quero te apresentá-lo. Se você ainda não é cristão, se você não tem uma religião ainda formada, eu te peço que procure uma igreja mais próxima da sua casa para que você se congregue, qualquer igreja que seja, para que você venha ser forte e fortalecido na graça do Senhor. Procure uma igreja onde se prega a palavra de Deus, se prega doutrina, se prega conhecimento, se prega ajudar o próximo, fazer as coisas para Deus de coração alegre, de coração feliz. Que você venha crescer na graça do Senhor Jesus e que este vídeo possa vir ter te ajudado. E que a partir dos momentos que a gente for mandando os novos vídeos, a gente vamos melhorando na qualidade, na maneira de falar, porque esse é o meu primeiro vídeo e eu espero que tenha servido para você de alguma ajuda. E que eu quero que Deus te abençoe e que te dê força e graça pela paz e a graça do Senhor Jesus.
Amém. Encerro esse vídeo, encerro essas palavras pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam fortes.